Muito bem, estamos iniciando a lição de número 8. Faremos agora o resumo dessa lição com o título A Disciplina na Igreja. Essa lição é muito importante porque muitas pessoas interpretam de modo errado a disciplina na igreja. A disciplina na igreja é para fortalecimento da pessoa, a disciplina na igreja é para a santificação da igreja, a disciplina na igreja é aplicada às pessoas que querem compromisso, que querem se fortalecer. Agora nós temos aqui, vamos colocar 3 tipos de disciplina, Então daqui a pouco nós estaremos falando que o caso mais grave, aquele que realmente não quer um conserto, aquele que realmente não quer ser ajudado, esta pessoa acaba sendo desligado, tá bom? Então o textual está em Hebreus capítulo 12, versículo 5, dizendo assim: E já vos esqueceste da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Então está aqui em Hebreus capítulo 12 dizendo que o Senhor, ele corrige, O Senhor Jesus, ele é aquele que trata cada um de nós como filhos. E a palavra do Senhor também em Hebreus 12, verso 7 diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então todo pai corrige o filho porque o ama. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então é muito importante nessa doutrina, esta passagem que nós estamos estudando aqui. Leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo de número 13. E nós começaremos agora lendo aqui a nossa introdução, aonde está dizendo: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, há tantos crentes mundanos, tantos crentes hoje infelizmente, escandalizando a obra do Senhor. Vamos para a primeira parte da lição, a necessidade da disciplina na igreja. Então, nossa lição terá 3 partes: a necessidade da disciplina na igreja, na segunda parte, o propósito da disciplina na igreja, e na terceira parte, as formas de disciplina na igreja. Então, na primeira parte, a necessidade da disciplina na igreja, o item 1, Deus é santo. Então, essa também é a necessidade, é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Então o nosso Deus diz, Sede santos, pois eu sou santo. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. E Jesus mostrou isso, deixou bem claro na oração do Pai Nosso. Então, na oração, que é a nossa oração modelo, ela diz assim: Jesus Cristo ensinando a cada um de nós, um modelo para que nós possamos fazer as nossas orações. E neste modelo começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o nosso Deus é santo e também requer de cada um de nós santidade. E é Ele que nos santifica pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar aqui em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus ele prega ali na beira do mar, depois manda eles irem ao alto mar jogar rede. Pedro diz: mas trabalhamos a noite toda, mas segundo a tua palavra o faremos. Quando ele joga a rede, custa tirar aquela rede com muitos peixes, chama outro barco para eles ajudar, cai um temor sobre Pedro, e Pedro então diz assim, Pedro responde da seguinte forma: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então ele viu a grandeza de Jesus, e isso trouxe de certa forma trouxe um constrangimento a ele, Trouxe a ele ele ficou espantado. Mas então é só Deus mesmo que nos mantém na sua presença e nos santifica. No item 2 aqui da primeira parte, a igreja é santa. Deus é santo e também Deus é santo e a igreja também deve ser. Então lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz, Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto da antiga aliança como da nova aliança, o desejo do Senhor é que esse povo fosse santo, Santo, separado. A palavra grega
Ágios. Essa palavra traduzida significa separado, consagrado. Então você é separado. Separado de onde? Separado do mundo, consagrado para o Senhor. Você é separado para o uso exclusivo do Senhor. Você é instrumento. Você é um vaso separado para o Senhor. Todo crente é esse instrumento. Todo crente é separado para o Senhor. No item 3 aqui da primeira parte, quando a igreja não disciplina. Isso é um perigo, viu? Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, porque a palavra do Senhor diz aqui, né? Vós sois, diz aqui, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, 1 Coríntios 3,16. Então, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, deve também ser santo. A santidade faz parte da identidade do cristão. Então, essa santidade, quando a gente fala ser de santo, as pessoas às vezes podem interpretar assim, ser perfeito. Não, não é ser perfeito, é ser santo. O que é ser santo? É manter-se em santidade, manter-se separado, e quando acontecer um deslize, aquele deslize nos constrange. Por quê? Porque nós não queremos permanecer naquela prática errada. Então a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba que embotando essa identidade, acaba sujando essa identidade. Aí surge o que? A imagem do crente mundano e carnal. É o que nós temos visto muito hoje, e as igrejas estão sendo escandalizadas por causa dessas pessoas. Alguém que não tratou ou não foi tratado, né, o seu pecado, e aquilo se torna um hábito na vida dele, e ele fica daquela forma, e a igreja acaba sendo prejudicada. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Então a pessoa perde esse limite. A pessoa então ela costuma com aquele pecado. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Quando ele fala e castiga, né, todo quanto ele ama, por quê? Porque somos falhos e o Senhor Jesus está pronto a nos corrigir e nos levantar na sua presença. Parte 2 da lição, o propósito da disciplina bíblica. Qual é esse propósito? Né? No item 1, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Então lá em Romanos 2,24 diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter a resposta enérgica da igreja, condenando aquela prática, né, levou o apóstolo a censurá-la. Então o apóstolo Paulo repreendeu aquela igreja, dizendo assim: olha, há um pecado entre vocês, tal qual nem entre os gentios tem um pecado tão terrível, tão grave, e vocês precisam corrigir, vocês precisam então resolver este problema. E aqui no item 2, ó, frear o comportamento pecaminoso. Então, quando a disciplina é aplicada, é para frear esse comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isto porque o pecado é algo extraordinário, é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de alastrar com grande facilidade. Lá em 1 Coríntios 5,6 diz assim, ó: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, o pecado que não é tratado, que não é disciplinado, que não é corrigido, as pessoas, aquela pessoa se acostuma com aquele pecado, e as pessoas vão ver aquilo e começa o quê? Começa a baixar a guarda, começa a relaxar, e o pecado começa a adentrar igreja adentro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. No item 3 da parte 2, não tolerar a prática do pecado. Então, em 1 Coríntios 5, o apóstolo censura os coríntios. Por quê? Porque eles não estavam adotando nenhuma medida contra a prática daquele pecado. Então aquele pecado em 1 Coríntios capítulo, em 1 Coríntios aqui, no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, está dizendo assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, nem ainda entre os gentios. Ou seja, o pecado de vocês, nem lá no mundo está se vendo um pecado desse. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Ou seja, nos dá a entender aqui que o camarada estava tendo um relacionamento íntimo com a sua própria madrasta. E a igreja sabia disso e não tomava uma atitude. Diz assim, ó: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu
tal ação, ou seja, era um pecado que todo mundo estava vendo aquilo, mas ninguém tomava atitude para corrigir um pecado tão grave. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica, fatalmente ela vai fazer o quê? Ela perecerá. Que Apocalipse capítulo 2, versículo 20 é bem claro, está dizendo assim, ó, não, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Então estavam tolerando o pecado. Então tolerar o pecado também é um pecado, viu? Tolerar o pecado, ser omisso, né? Nós temos que tomar este grande cuidado aí, que Deus nos dê essa graça, para que nós possamos o quê? Ajudar o corpo de Cristo, ajudar a igreja. Parte 3 aqui da lição, as formas de disciplina bíblica. Vamos ver essas formas. A primeira forma é a disciplina como modo de correção. Então as escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Então diz lá em Hebreus 12, 7, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então a correção, ela faz parte da Bíblia Sagrada, do crescimento. Todos, né? Todos nós já fomos, ou claro que ainda seremos também corrigidos, porque nenhum de nós somos perfeitos, somos santificados em Cristo, mas não somos perfeitos. Todos os crentes de alguma forma tiveram a necessidade de serem corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, né, ele é tratado como bastardo, não como filho. Se você é corrigido e aceita a correção, porque você é filho. O próprio Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude, né, visivelmente errada em relação aos gentios. Então Pedro estava agindo de uma maneira errada, lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 14, você vai entender. Aí Paulo chama ele e conversa, fala assim, olha, você não está agindo corretamente, Pedro. Então Pedro foi repreendido. Por quê? Porque era um homem também sujeito, né? Também Paulo e todos os homens, todos nós somos sujeitos à falha. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que acabe tornando um comportamento. E o comportamento errado é reforçado e dessa forma o alvo da disciplina, é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Então o alvo é reconciliação, é restauração. Esse é o objetivo da disciplina. Agora, a outra forma de disciplina, no item 2, forma de disciplina como uma forma de restauração. Então, a palavra grega catártizo, traduzida aqui como encaminhar e tal, essa palavra no grego é catártizo, que significa, na verdade, restaurar. Olha onde é usada essa palavra. Diz assim em Mateus 4, 21. E aí, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, que é o pai deles, né? Consertando as redes, e chamou-os, consertando as redes. Então, esta palavra catártizo, encaminhar e o tal, ela tem o significado de consertar, tem o significado de restaurar. Ou seja, se aquela rede estava estragada, eles fizeram um reparo naquela rede, eles consertaram aquela rede, fizeram um remendo naquela rede, e a rede agora foi usada novamente para pescar peixes. Então, quando o Senhor nos corrige, Ele nos restaura, nos conserta, para nós novamente ganharmos almas, novamente sermos bênção nas mãos dEle. Então voltou a ser usada, amém? No item 3 aqui da última parte, a disciplina como modo de exclusão. Esse é o modo mais difícil, mas isso aqui é quando a pessoa realmente não quer um conserto, não quer se corrigir, ela acaba sendo desligada, né? Esse tipo de disciplina também é conhecido como cirúrgica, isto é, o membro é cortado do corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:13, sobre aquele caso gravíssimo, ele fala assim, ó, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela aceita a correção, amém. Quando ela quer ser restaurada, amém. Mas quando ela persiste naquele erro e não quer entrar pelo caminho do conserto, acaba sendo desligado. E lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 17, Jesus nos dá um exemplo claro. Ele diz assim, ó, quando você vê alguém pecado ou pecando, você vai chamar aquela pessoa e conversar. Se aquela pessoa não te der ouvido, você vai chamar uma terceira pessoa junto e conversar com ela. Se ela não der ouvido, você vai levar esse assunto à igreja. Agora, o que acontece se ela não der ouvido à igreja? Olha só, e se não as escutar, diz-o à igreja.
E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, considera-o como um não crente, ou seja, ele não quer ser mais crente, ele não aceita a correção, ele não aceita a disciplina. Amém? Conclusão. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige do seu povo santidade, né? Por outro lado, a disciplina, ela também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo, ou seja, conduz o cristão à semelhança de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Então, que Deus nos ajude, né? E a disciplina sempre deve ser aplicada com amor, viu? Não é as pessoas ficar atrás do pecado dos outros, falar assim, vão disciplinar esse camarada aí porque ele está fazendo isso. Aí parece que as pessoas têm prazer em jogar as pessoas fora da igreja, né? Então, com muito cuidado, a disciplina tem que ser aplicada, mas ela tem que ser aplicada com amor, sempre visando a restauração da pessoa. Em último caso, é que há o desligamento, e isso traz muita tristeza, né, para quem ama e realmente a Bíblia, para quem ama as almas. Isso é um último caso, então que Deus nos guarde, amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, qual é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja? Como uma das causas? Santidade é um dos atributos de Deus, por isso uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja é porque o nosso Deus é santo e exige o quê? Um aperfeiçoamento da igreja, uma santidade da igreja. Na pergunta 2, o que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? O que acontece? Cristo é desonrado e esse crente ele é chamado aí fora de mundano, né? Ele acaba escandalizando a igreja. Pergunta 3, por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios 5? Por causa de um comportamento, né, terrível de um dos seus membros ali, que estava cometendo um pecado de incesto, e a igreja sabia daquele pecado e não tomava nenhuma atitude. Pergunta 4, cite 3 formas de disciplina bíblica, no que nós já explicamos nessa lição. Então é a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão ou desligamento. Pergunta 5, com o que a correção contribui? Com o que a correção contribui? A correção contribui para o crescimento e formação do caráter do crente. Então, todo crente é sim corrigido, todo crente é aperfeiçoado. Porque às vezes a gente confunde, diz assim, lá na igreja eu nunca passei por uma disciplina na igreja. Não, mas a disciplina não é apenas dessa forma. Deus nos disciplina, Deus nos corrige, é o nosso dia a dia. É tudo aquilo que nós enfrentamos, são as lutas, as batalhas. Quando alguém no trabalho, de alguma forma, você fala alguma coisa ali, a pessoa diz assim, mas você não é crente, não pode fazer isso. E isso é uma correção também. Então que Deus nos ajude e que possamos aceitar a correção do Senhor e sermos cada dia aperfeiçoados em Cristo. Amém? Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.